Olá, eu sou a professora Aline Camacho e estou aqui para mais uma aula do Reeduca na TV. Agora vou me audiodescrever. Tenho um cabelo castanho com algumas mechas loiras na altura dos ombros, olhos castanhos, sou branca e estou vestindo uma camiseta azul marinho e um casaco amarelo. Vamos começar? A nossa aula de hoje é revisão de textos. Hoje nós vamos falar sobre o tipo textual instrucional e eu vou explicar para vocês como é esse tipo de texto. Bem, como o nome já diz, o nome já nos dá uma dica, é o tipo de texto que serve para instruir, para nos explicar como faz alguma coisa. E esse gênero textual, ele pode ser um passo a passo de regras de jogo, por exemplo, de uma receita, pode ser também folheto explicativo e também guias de cidades, entre outros textos. De acordo com o que eu disse para vocês, podemos perceber que o tipo instrucional, ele faz parte do nosso cotidiano. E como exemplo, eu trouxe uma história em quadrinhos bem divertida. Vamos lá? A vassoura. Eu desmembrei o texto e eu vou ler cada pedacinho com vocês. Vamos lá. Nessa primeira imagem, nós temos o título da história, que é A Vassoura. Reparem que a palavra vassoura, na explicação, foi escrita apenas com um S. E é por isso que precisamos estar atentos à forma como as palavras são escritas na elaboração de um texto. Se no título a palavra foi escrita de forma correta, por que escrever de outra forma depois? Bem, e essa parte do texto, ela menciona o porquê do título ser A Vassoura. Ele nos diz para que objeto serve. Então vem escrito assim: a vassoura de uma bruxa é uma das mais importantes peças de seu equipamento. Pode ser utilizada em casa, mas também constitui um meio de transporte muito barato. Nessa outra parte do texto, temos as instruções, ou seja, o passo a passo de como preparar a vassoura. Então vamos lá. Como preparar a vassoura mágica? Amarre um feixe de ramos secos, enfie um cabo de vassoura no feixe, bata numa superfície dura e prenda com pregos. Nesse próximo quadrinho, vamos observar as imagens, hein? Ela nos ajuda a entender o texto. Então vamos lá. Como voar em sua vassoura? A versão moderna da vassoura tem suas limitações. Não exagere na altura em seu primeiro voo. Caso a vassoura não preste, ela poderá ter outras utilidades. No primeiro quadrinho, a limitação no caso é ligar um aspirador de pó à tomada. Com o fio preso, não dá para ir a qualquer lugar, não é mesmo? No segundo quadrinho, pede para que não exagere na altura no primeiro voo. E a bruxa, então, sobe em uma cadeira. No terceiro quadrinho, diz que se a vassoura não prestar, pode ter outras utilidades, como, por exemplo, a gente vê aí na imagem, pode virar lenha. E aqui temos o texto original, inteiro, só para vocês verem como é a sua estrutura. Como podemos, então, ter a certeza de que essa história, no caso, são, de fato, um texto instrucional? Bem, nesse tipo de texto, há algumas características marcantes que são o verbo no início da frase, indicando a ação que deverá ser realizada. Também temos as imagens indicando o passo a passo e o resultado da ação. Vocês já devem ter percebido que todo texto tem um título, que precisa ser um resumo do assunto abordado. Logo, esse texto se chama A Vassoura, o que me faz entender que o texto abordará um assunto sobre o objeto. Em Como preparar sua vassoura mágica? Ele nos aponta a forma como construir tal objeto. E na parte do texto, Como voar em sua vassoura, ele nos mostra como utilizar o objeto que foi fabricado. Como falamos de bruxas, eu lembrei da bruxa da história de João e Maria, aquela história que tem a casa de doces, e isso me deu uma ideia. Vamos assistir um pequeno vídeo? Começaremos o nosso vídeo visualizando a nossa receita da mousse de limão, que você pode fazer com a ajuda de um adulto aí na sua casa. São apenas 3 ingredientes. Bem, então agora a gente vai colocar os ingredientes. Eu coloquei o creme de leite aqui. Agora eu vou colocar o leite condensado
A gente melhor usar a colher do o suco do limão, certo? Agora eu vou bater os ingredientes no liquidificador. Não esquece, né, que tem que tampar, senão derrama tudo. Vai prontinho. Você bate mais ou menos por 1 minuto, bem cremosinho. A gente despeja no pirex, onde você acha melhor. Pode ser naqueles copinhos também de sobremesa, que você faz embalagens individuais, certo? Pode fazer para ficar bem bacana a nossa mousse. Bem, eu lavei esse limão aqui, ele já está lavadinho, tá? E agora a gente vai raspar, vai usar um raladorzinho, vai raspar, ó, vai virando, né? E a gente vai colocando umas raspinhas de limão, ó, aqui em cima. Aí você coloca a quantidade que você achar legal. Eu gosto de bastante, porque além de enfeitar, dá aquele gostinho do limão que fica delicioso. Então, ó. Bem, reparem aí, mousse de limão. Ingredientes: uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma xícara pequena de suco de limão coado. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por mais ou menos 1 minuto. Depois, coloque a mousse em um recipiente, rale a casca do limão por cima e leve à geladeira. Reparem que eu tenho o nome da receita e o título já me dá a dica sobre o que será feito. Depois, tem os ingredientes e o modo de preparo. É muito importante que esse passo a passo seja seguido para que a sobremesa dê certo. Agora, nós vamos comparar o texto A Vassoura e Mousse de Limão e ver o que os dois têm em comum e o que possuem de diferente. Vamos usar algumas perguntas para fazer essa comparação. Vamos lá. Os textos começam com título? Sim, os dois textos, Mousse de Limão e A Vassoura. Os títulos ajudam a antecipar o assunto do texto? Sim, em ambos eu consigo compreender o que será ensinado, principalmente no texto da bruxa, que tem o título e depois as seções, que são como preparar sua vassoura mágica e como voar em sua vassoura. Qual é a finalidade destes textos? É ensinar, dar instruções de como fazer algo. No primeiro, ensina a fazer uma sobremesa. Já o texto da bruxa tem a parte ensinando a fazer uma vassoura e a parte fictícia também, de como voar nela. E isso nós sabemos que não é possível. Ah, e tem uma pegada de humor aí também, você percebeu? Os textos ensinam a fazer o quê? Na receita, ensina a fazer a mousse de limão. E no segundo caso, a vassoura. Os textos mostram o procedimento através de... Bem, na receita temos o texto escrito e um pequeno vídeo mostrando o preparo. No texto A Vassoura, temos o texto instrucional e imagens que nos auxiliam na leitura. Existem parágrafos, sinais de pontuação e letras maiúsculas? Não existem parágrafos. Os textos foram escritos numa configuração diferente, mais solta. Pontuação há nos dois. E quanto às letras maiúsculas, também temos no início das frases e dos títulos. E afinal de contas, quem é o interlocutor? São os leitores que estão com a intenção de aprender algo. No caso dos textos apresentados, uma mousse de limão e uma vassoura de bruxa. Agora você já sabe por que precisamos observar cada parte do texto, cada característica. Isso nos ajuda a criar habilidades de revisão de texto para uma escrita de qualidade. De início, demora um pouco, mas com o tempo você ficará craque na escrita. Então, na aula de hoje, revisamos textos instrucionais coletivamente, identificando sua finalidade, o interlocutor e o gênero, com base nas características, na estrutura e nas ilustrações. Nossa aula está terminando, mas antes de ir embora, eu deixo um desafio para vocês. Revisão de textos.
Que tal criar algumas dicas que ajudem as pessoas a escrever uma receita culinária, seja ela do mundo real ou do faz de conta? Siga as orientações abaixo. Toda receita deve ter um título que define o que será preparado. Os ingredientes devem ser listados um abaixo do outro. Todo ingrediente tem que ser quantificado. Exemplo, uma xícara de, uma colher de. O modo de preparo, também chamado de modo de fazer, vem depois da lista de ingredientes. O modo de preparo deve conter orientações claras e detalhadas dos procedimentos a serem feitos. As ações que serão executadas devem ser escritas em forma de ordem. A ilustração da receita faz referência ao alimento que está sendo ensinado. Adorei estar com vocês na aula e espero que vocês também tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!